Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho de leucopenia. Vai ser uma aula direta e reta, só para a gente situar vocês no tema. Hoje é quarta-feira, 12 de maio de 2021, e bem-vindos à hematologia. Então, só lembrando, né, que o conceito de leucopenia é quando nós temos uma leucometria abaixo de 3.500 leucócitos por milímetro cúbico para o brasileiro, perfeito? E esse é o critério que devemos usar na nossa análise, é o critério para o brasileiro. E ao utilizar esse critério, é perceptível e é visível que a leucopenia é uma condição de prevalência bem variável. Quando nós temos leucopenia, de longe, a principal causa é uma leucopenia por neutropenia. Então, toda a nossa discussão de hoje vai focar nisso. E aí, só para situá-los, nós dizemos que a neutropenia, quando temos menos de 1.500 neutrófilos por milímetro cúbico, em números absolutos, isso para a população geral. Quando temos menos de 1.200 neutrófilos em negros, então já existe aí um contexto de neutropenia racial, né, para vocês verem, e ela se torna grave, ou pelo menos ela se torna preocupante, quando ela está abaixo de 500 neutrófilos. Então, a neutropenia ela é dita grave quando eu tenho uma neutropenia abaixo de 500 neutrófilos. Ela é dita moderada quando eu tenho entre 500 e 1.000 neutrófilos. E ela é dita leve quando eu tenho uma neutropenia com número de neutrófilos acima de 1.000. Então, dois conceitos importantes. A leucometria ela deve ser interpretada de acordo com a população, e para o brasileiro é quando está abaixo de 3.500, e, de longe, quando eu tenho leucopenia, a principal condição que causa leucopenia é a queda dos neutrófilos, e isso também deve ser interpretado pela população. E em brasileiros, a gente considera a neutropenia abaixo de 1.500 neutrófilos, lembrando que na população negra, os valores são um pouco mais liberais, a gente considera a neutropenia abaixo de 1.200, porém, contudo, para realmente considerarmos uma neutropenia grave, ela tem que estar abaixo de 500 neutrófilos por milímetro cúbico. Então, percebam que o conceito não é em cima da porcentagem, mas é em cima do número absoluto. E já trabalhos antigos, desde 2002, que se mostra que pacientes neutropênicos, a depender da gravidade e da duração da neutropenia, então, com mais um paciente ele fica neutropênico severo, maior a incidência e a probabilidade dele desenvolver infecções graves conhecidas como neutropenia febril. Então, esse gráfico é um gráfico clássico, publicado aqui em 2002, pela Sociedade de Oncologia Clínica, mostrando que a cada dia de duração de uma neutropenia grave, aumenta a probabilidade de você desenvolver um quadro infeccioso. E aqui é importante lembrar um pouco da cinética neutrofílica, e para pegar um copinho de água, eu vou dar só um pause nessa gravação e já retorno, que eu esqueci minha aguinha. Bem, pessoal, bebi minha aguinha, podemos seguir, perfeito? Então, é importante a gente lembrar um pouco da cinética neutrofílica para entender alguns aspectos importantes da neutropenia. Então, lá na medula óssea, durante a granulopoiese, nós temos um compartimento que nós chamamos de proliferativo, que é composto pelo mieloblasto, o promielócito, até o mielócito, que é responsável por prover, proliferar precursores da série branca, e nós temos um compartimento de reserva, que é composto pelo metamielócito e o bastão, que vão se acumulando na medula óssea, e à medida que há a necessidade, essas células vão saindo para o sangue periférico, e no sangue periférico elas circulam em torno de 6 horas,
atravessam a parede endotelial para os tecidos, num fenômeno chamado de diapedese. Então, relembrando, compartimento proliferativo, compartimento de reserva, compartimento sanguíneo, diapedese. É mais ou menos isso que a gente vê nessa imagem aqui. Então, o pulmo mitótico ou compartimento proliferativo na medula óssea é composto pelo mieloblasto, o promielócito e o mielócito. Essa galera é responsável por aumentar, né, de forma regular, garantir que algumas células-tronco, né, se transformem em granulócitos. E aí eu vou usar sempre o neutrófilo como exemplo. Nós temos o compartimento de reserva, basicamente responsável composto pelo metamielócito e o bastão, e uma vez que esse segmentado amadurece, ele vai para o sangue periférico, que é o pulso sanguíneo, e em torno de 6 horas atravessa para os tecidos. Entretanto, é importante lembrar que esse fenômeno de diapedese, né, a célula, antes de atravessar, ela gruda na célula. O neutrófilo, né, antes de atravessar, ela gruda na célula endotelial através das moléculas de adesão, as selectinas, as integrinas. Tem um período de rolamento até que há realmente a saída desse neutrófilo do compartimento endotelial para o tecido. De forma que no sangue nós temos os granulócitos divididos em 2 grandes compartimentos. O granulócito, que está aqui circulando de boa, nós dizemos que ele faz parte do compartimento circulante. O granulócito, que já está aqui fazendo esse rolamento, grudando na célula endotelial, para sofrer a diapedese, nós dizemos que ele está no compartimento marginal. E essa relação de compartimento circulante com compartimento marginal na corrente sanguínea, normalmente, é de 1 para 1. O que isso significa? Significa que para cada neutrófilo que supostamente eu tenho circulando, eu tenho um neutrófilo marginando. Quando levamos o hemograma, quando levamos a amostra sanguínea do paciente para o laboratório, nós levamos apenas o compartimento circulante. Porque o compartimento marginado, por definição, está grudado na parede endotelial. Então, na verdade, quando eu digo que uma pessoa tem 4.000 neutrófilos por milímetro cúbico, na prática ela tem 8.000, que é 4.000 que estão circulantes e que eu mandei para o exame e foi contabilizado, e pela relação normal de 1 para 1, eu imagino que vai ter a mesma quantidade marginando para sofrer diapedese. Essa informação é das mais importantes para a gente estudar as neutropenias, porque antes de eu taxar um indivíduo como portador de neutropenia real, eu tenho que avaliar a possibilidade de ele ter o que nós chamamos de pseudoneutropenia, que é quando, por quaisquer motivos, né, há um desequilíbrio nesses compartimentos e o neutrófilo, do ponto de vista prático, ele margina muito mais rápido, e aí eu vou ter mais neutrófilos marginando do que circulando. Um grande exemplo disso é a raça negra. Então, a neutropenia racial, que muitas vezes é benigna e que não é doença, é um componente racial, ela se dá, na maioria das vezes, por uma questão de maior marginação desses neutrófilos. Isso não significa doença. Por outro lado, só para vocês terem um exemplo, o inverso também é verdadeiro. Eu tenho determinadas condições que diminuem, né, a marginação neutrofílica e aumenta a quantidade dos neutrófilos circulantes naquele determinado momento. E aí, quando eu levo para o tubo de sangue,
Quando eu levo o tubo de sangue para o laboratório, eu tenho uma pseudoneutrofilia, que não é real. Né? Um exemplo clássico, se você colher o leucograma, logo após uma crise convulsiva, um estresse adrenérgico, um exercício físico, que você vai ter vasoconstricção, e aí pá, desgruda esses neutrófilos do endotélio, é um exemplo de pseudoneutrofilia. Um outro exemplo é o uso crônico de corticosteroides. Então, quem usa corticoide por longa data, diminui a expressão dessas moléculas de adesão endotelial, diminui a marginação dos neutrófilos e o indivíduo pode cursar com a leucocitose às custas de neutrófilo, mas não é uma neutrofilia verdadeira. Então, é importante eu ter essas considerações metodológicas antes de eu começar a pensar o que é que pode ou não estar causando uma neutropenia no meu paciente. Porque, na prática, quando eu tenho uma neutropenia, ela vai se dever a um desses 4 mecanismos, não sendo necessariamente mecanismos excludentes. Então, eu posso ter neutropenia por déficit de produção na medula. Então, aquele compartimento proliferativo, ele está sendo atacado, ele, por algum motivo, não matura, ele não vai para frente na grânula poiese. Vocês estudaram diversas condições na hematologia que dão isso. Um exemplo, anemia plástica, outro exemplo, deficiência de B12, leucemias, agora na prática, última aula que a gente teve, mielodisplasias e assim sucessivamente. Nós podemos ter uma condição de destruição precoce, então a medula óssea está sendo produtora de neutrófilo, mas lá no sangue periférico eles estão sendo destruídos, tipicamente as situações de fenômenos de autoimunidade, e eventualmente os indivíduos que têm baço grande. Então, uma das causas mais comuns de leucopenia sem, digamos assim, muita expressividade clínica é uma condição que nós chamamos de hiperesplenismo. O baço grande acaba aumentando, né, a retenção dessas células no seu interior, dando tanto a destruição precoce como a terceira condição, que é o aumento do consumo. Né? Então, um baço grande, um baço gigante, né? Principalmente as esplenomegalias de origem congestiva, onde você tem aquela esplenomegalia por hiperfluxo devido à hipertensão portal, aquele sangue vai ficando mais lentificado, essas células vão ficando retidas ali na circulação esplênica. A gente pode ter uma neutropenia por consumo, tipicamente de processos inflamatórios infecciosos crônicos, né? Na fase aguda dá sempre leucocitose, mas à medida que a coisa vai se esgotando, isso vai ficando crônico, e eventualmente a gente pode ter leucopenia por alteração na cinética, tipicamente uma maior marginação, que ela pode ser uma condição benigna, constitucional, sem nenhuma repercussão clínica, como ela pode também ter associações patológicas. Então, quando eu vejo um paciente com neutropenia, é importante eu lembrar desses mecanismos. Né? Se há um déficit de produção, uma destruição precoce, um consumo, uma alteração na cinética. E eles não são mutuamente exclusivos. O mesmo paciente ele pode ter as 3 situações, ou até as 4. Então, você pode pegar um paciente negro, que já teria uma leucopenia constitucional, que fez uma hipertensão portal, tem um aumento de consumo, uma certa destruição precoce, e aí ele faz uma deficiência, anemia megaloblástica, ou deficiência de ácido fólico, e piora essa neutropenia por um déficit de produção. Então, percebam que esses mecanismos, eles não são excludentes. E aqui também há uma divisão interessante entre neutropenias primárias, onde você tem como causa um defeito intrínseco nas células mieloides, ou nas células precursoras, tá? Então, aqui um exemplo, neutropenia cíclica, neutropenia congênita grave, neutropenia idiopática, incluindo essas benignas raciais, que são muito comuns, neutropenia associada a diversas síndromes de diversos tipos, e aqui mielodisplasia, e teríamos também as neutropenias secundárias, que a priori a medula óssea estaria
né? Na verdade, a célula-tronco ela estaria íntegra e o defeito é por outro mecanismo. Então, aqui nós teríamos representando substituição da medula óssea por câncer, fibrose, granuloma, neutropenia por radiação, quimioterapia citotóxica, que é uma causa muito comum, obviamente, imunossupressão, deficiência vitamínica, alcoolismo, infecções diversas, neutropenia autoimune, algumas doenças linfoproliferativas, o hiperesplenismo que eu falei, e a neutropenia induzida por drogas. Então, percebam que essa divisão é bastante interessante, né? Ela é a primária ou intrínseca, é um problema de maturação genético dos neutrófilos, percebam que é um problema de maturação da célula-tronco até o final da granulopoiese, de causa celular da própria célula-tronco, seja por uma mutação adquirida, seja por uma condição herdada, e as diversas neutropenias secundárias. E aí, quando a gente pega a neutropenia para estudar, né, o modelo que é importante a gente lembrar e que vale a pena vocês guardarem, é uma condição conhecida como a granulocitose, né? A granulocitose é a forma mais grave de uma neutropenia, que é quando você tem os neutrófilos menor do que 200 células por milímetro cúbico. E que, quando isolada, né, muitas vezes significa uma reação a uma droga. Né? A gente pode ter a granulocitose no contexto de pancitopenia, e aí você pode ter isso nas leucemias agudas, você pode ter isso nas mielodisplasias, você pode ter isso na deficiência de B12, na anemia plástica, assim vai. Mas quando você tem a granulocitose isolada, ou seja, a hemoglobina do paciente é boa, a plaqueta é boa, e chama a atenção a queda intensa e abrupta dos neutrófilos, geralmente a níveis abaixo de 200, isso é conhecido como uma granulocitose idiopática, que, na verdade, na maioria das vezes, é secundária a algumas drogas específicas. São casos raros, você tem uma descrição de 5 casos por 1 milhão de habitantes, mas, eventualmente, aparecem em enfermarias de clínica médica e UTIs, e em situações onde os pacientes usam algumas drogas mais associadas. Então, é importante a gente ter em mente isso e quais drogas podem dar isso, porque isso é uma condição grave, porém reversível. E, de longe, a causa mais comum são as drogas. E, em geral, quando eu tenho uma granulocitose, o mecanismo envolvido é uma reação imune do tipo de hipersensibilidade tipo 4, então, a reação imune celular, e tipicamente idiosincrática. Ela não é dose dependente, ela só acontece em indivíduos predispostos. Né? Isso é que nós chamamos de reação idiosincrática. Ela só acontece em indivíduos predispostos e, tipicamente, nesse contexto da granulocitose, é uma reação considerada imune por hipersensibilidade tipo 4. É diferente, por exemplo, quando eu tenho a granulocitose por quimioterapia, que é dose dependente. Né? À medida que eu vou aumentando a quimioterapia, eu tenho uma toxicidade direta da droga em todo mundo. Mas se eu pegar todas as pessoas e botar uma dose considerada acima do tolerável, você vai ter a granulocitose transitória e reversível, porque ela não é imune, ela é tóxica. Né? Nesse contexto, não. Essas drogas que eu vou falar, elas dão reações de agranulocitose tipicamente imunes por um fenômeno de idiosincrasia, que é tipicamente, na maioria das vezes, uma hipersensibilidade do tipo 4. Não é toda droga do mundo que causa isso, são poucas, mas essas poucas a gente tem que estar bem atento, porque a gente, quando inicia, merece que o paciente seja monitorado. As mais clássicas, um antipsicótico atípico chamado olanzapina, os antitireoidianos, como, por exemplo, o metimazol ou o próprio teuracil. Então, se você vai ser endocrinologista, médico da família clínico, e você vai prescrever antitireoidiano para o seu paciente,
é importante monitorizar o leucograma dele, mas, principalmente, orientá-lo para que, se ele tiver algum dos sintomas que eu vou falar na sequência, procure um pronto-socorro para poder fazer um hemograma, porque, normalmente, quando essas agranulocitoses elas se instalam, a instalação ela é abrupta, perfeito? Não é uma coisa que vai indo da noite lentamente, ela acontece da noite para o dia. Cloranfenicol, que é um antibiótico hoje com uso mais restrito. Ticlopidina, que é um antiagregante plaquetário, um tenopiridino. Dapsona. Anti-inflamatório não esteroidal, que pode dar tudo. Penicilina, que pode dar tudo. E aqui eu coloco em vermelho, gente, a dipirona. Né? A dipirona ela é proibida nos Estados Unidos, porque, na verdade, ela é um derivado de uma droga chamada fenilbutazona, e nos Estados Unidos, a fenilbutazona ela foi associada a alguns casos de aplasia de medula, e aí, isso em 1980, já por lá, isso foi proibido. Tanto que em todo o protocolo americano de tratamento de febre ou de dor, você vê o paracetamol como a droga de primeira escolha. E aí, acabou que os Estados Unidos trocou um problema raro, que isso é raro, perfeito? Por um problema comum e mais sério, que é a intoxicação por paracetamol, que dá hepatopatias fulminantes agudas, inclusive sendo a principal causa, por exemplo, de insuficiência hepática aguda nos Estados Unidos. Então, às vezes, foi uma troca, digamos, que saiu perdendo a população americana. Uma vez que é esse tipo de hepatotoxicidade, a dipirona não tem, e lá, assim como no Brasil, o paracetamol não é medicamento que requer receita médica, é vendido em balcão de farmácia. E eu botei a dipirona em vermelho porque eu brinco que eu acho que a dipirona não dá granulocitose, nem dá aplasia de medula, na verdade precisaria mais estudos, porque nós somos um país onde você compra uma dipirona para qualquer coisa. Existem 350 marcas de dipirona, desde a dipirona genérica até Novalgina, Neosaldina, e por aí vai. O brasileiro toma dipirona a rodo, e a nossa incidência de aplasia de medula e a granulocitose não é uma coisa absurda. Né? Então, particularmente, eu coloco ela em vermelho, porque lá fora, quando vocês forem ler, vai ter esse alerta, mas eu particularmente não acredito que isso ocorra. Dito isso, toda publicação que fala de agranulocitose, a dipirona vai aparecer lá, porque as maiorias são publicações internacionais. E volto a dizer, os americanos, eles trocaram um problema que é raro por um problema mais sério e muito mais comum, que é a intoxicação aguda pelo paracetamol, que já não é um problema no Brasil, acontece, mas não é uma coisa que você ouve falar, porque nós temos a velha e boa dipirona de guerra. Uma coisa interessante é que quando tem uma granulocitose imune relacionada à droga, ela não é no outro dia, porque ela não é dose dependente, ela não é tóxica. Ela é uma reação idiosincrática de hipersensibilidade tipo 4. Então, requer um certo tempo para ela acontecer. Tipicamente, ela ocorre de 3 a 6 meses do uso da droga. Então, você começou, por exemplo, uma olanzapina, um antitireoidiano, uma ticlopidina, uma dapsona no seu paciente, você vai monitorar o paciente, vai monitorizar o hemograma, mas tipicamente o período de maior risco é esse período de 3 a 6 meses após o uso, exatamente que é o tempo que, em geral, o sistema imunológico precisa para gerar toda a reação de hipersensibilidade tipo 4 que está associada a isso. Quando você começa uma droga e em 2 dias o paciente já está leucopênico, isso muitas vezes é um efeito tóxico direto, tipicamente visto com alguns antibióticos, como, por exemplo, a linezolida usada para tratar gram-positivo, o ganciclovir usado para tratar citomegalovírus, algumas drogas contra o HIV e quimioterapia de qualquer natureza. O quadro clínico, ele reflete o quadro de queda neutrofílica e o paciente vai ter dificuldade para cicatrização de feridas, e aí isso se manifesta da forma mais clássica, com úlceras afitosas dolorosas de início abrupto, em grande número,
né, que não cicatrizam, que não vão embora, que, inclusive, na sua forma mais extensa, dá uma mucosite, né, a própria mucosa do paciente começa a ficar toda ulcerada, e isso acaba atrapalhando a deglutição do paciente, isso acaba, muitas vezes, fazendo que o primeiro profissional que o paciente busque é o odontólogo, é o estomaterapeuta. Obviamente, como já imaginamos, né, as neutropenias vão estar associadas à infecção de repetição, tipicamente de pele e vias respiratórias, mas qualquer tipo de infecção de repetição, febre de origem determinada, e aqui é uma síndrome que vocês vão estudar no momento oportuno, conhecida como neutropenia febril, que é uma emergência médica. Então, como nós conceituamos neutropenia febril? É um episódio de febre, e febre aqui no Brasil, ela é a temperatura axilar acima de 37,7, acima ou igual, e um indivíduo com neutropenia grave, com menos de 500 neutrófilos. Então, se você vir esse combo, isso é uma urgência médica e é igual a antibiótico endovenoso de amplo espectro, imediatamente, o mais rápido possível. Muito comum no contexto de complicações relacionadas à quimioterapia. E aí, quando a gente está avaliando o paciente com neutropenia, a anamnese é uma das nossas armas mais poderosas. A gente, obviamente, vai avaliar os sintomas do paciente, não só os sintomas de neutropenia, mas se tem outros sintomas associados de outras citopenias, como anemia, como plaquetopenia, e algumas doenças de base que possam nos direcionar, né, para alguma condição específica. O tempo de instalação é uma coisa que ele começou de ontem para hoje, ou está vindo de dias. Às vezes o paciente não tem sintoma, mas ele traz um monte de hemograma para você, então avaliar, né, a curva neutrofílica do paciente é importante, é uma coisa que está sempre caindo, é uma coisa que flutua, isso é importante. Comorbidades. Então, se ele é um cirrótico, se ele é um hepatopata, tem mais chance de hipertensão portal, por exemplo, se tomou banho de açude, se tem cistossoma, se tem um câncer, está fazendo químio. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Se está usando alguma medicação, e isso é uma pergunta assim, fundamental, perfeito, na história, porque algumas medicações estão sabidamente associadas. A dieta, para a gente ver a possibilidade de uma carência vitamínica. A raça, então lembrem que a raça negra, e no Brasil, na verdade, todos nós somos um pouco negros, um pouco brancos, um pouco pardos. Então, é importante, às vezes a pessoa tem um tom de pele um pouco mais clara, mas tem os pais negros. E aí é muito comum, gente, lá no ambulatório de hematologia do HU, quando vocês puderem retornar, vir consulta de leucopenia, e quando você vai ver é uma pessoa negra que tem leucopenia desde sempre, não tem sintoma nenhum, ela traz um exame de 1998, ela já era leucopênica, e alguém resolveu encaminhar naquele momento. Então, o diagnóstico de uma neutropenia constitucional racial benigna, ela vem, obviamente, excluindo outras causas de seguimento do paciente. E muitas vezes vem também pacientes encaminhados com diagnóstico de leucopenia que não tem leucopenia, porque, na verdade, a pessoa deu o diagnóstico baseado no resultado do hemograma, mas olhando o valor de referência, e a depender do laboratório e do equipamento, o valor de referência sai lá para cima, tem lugar que coloca um mínimo de 5.000, a nossa população é 3.500, aí vem lá 4.200, aí vem como leucopenia, quando na verdade não é. E às vezes o paciente vem muito assustado, porque as pessoas, né, os colegas, às vezes fazem não sabem passar notícia, ou não sabem informar, ou informam de forma mais assustada, e vem com aquela história, a imunidade é baixa, você vai ter infecção, e às vezes não é isso. Então, a gente tem que saber esses conceitos, inclusive, para saber comunicar ao paciente o seu real risco. Tentar ver se ela é hereditária, desculpa, aqui foi uma digitação ou adquirida, e uma história ocupacional, ela é muito importante, porque algumas condições como o uso, né, pacientes que trabalham expostos a benzeno, a radiação, a químicos industriais, a agrotóxicos, sem uso de equipamento de proteção individual adequados,
eles podem desenvolver doenças da medula óssea que vocês já estudaram, como a displasia, leucemia mieloide aguda e aplasia de medula, que pode estar a neutropenia como seu primeiro e principal sintoma. O exame físico, fundamental olhar a cavidade oral, para ver se tem afta, úlcera aftosa, mucosite, procurar foco de infecção dentária, palpar o abdômen atrás de visceromegalias, tanto porque pode sugerir condições leucêmicas, quanto pela possibilidade de hiperesplenismo, palpar adenomegalias, pela mesma, palpar as cadeias linfonodais, ver se tem adenomegalias, pelo mesmo racional, ver se ele tem uma condição oncológica de base, buscar sinais de outras citopenias. Então, o paciente às vezes só tem a queixa da febre, mas tem lá uma equimose, uma petequia, está descorado, está ictério. Medir a temperatura para ver se tem febre ou não no momento da consulta. Buscar ver se o paciente tem alguma ferida recente que não está cicatrizando adequadamente. O neutrófilo é importante para essa questão de cicatrização de ferida. O exame geral. O exame clínico geral, a ausculta respiratória, cardiovascular, o exame abdominal e aí vai. Mas é importante focar muito na cavidade oral, na palpação de vísceras abdominais, na palpação de linfonodos e lembrar de perguntar se o paciente tem alguma ferida que não está cicatrizando. E uma coisa que é proibida no contexto de neutropenia, e particularmente neutropenia grave, o toque retal. Tá? Então, assim, se você não lembrar de mais nada dessa aula no futuro, lembre disso. Todo paciente com neutropenia grave está contraindicado o toque retal, se você achar necessário fazer, ou achasse necessário fazer, uma vez que o que você faz, qualquer coisa por via retal, não só o exame do toque, mas medicamento, etc., você cria uma pressão positiva dentro do intestino, e aí, quando você não tem neutrófilo, aquela barreira fagocítica, ela desaparece e gera translocação bacteriana. Então, é mandatório. Eu já perdi paciente que estava show de bola, porque foi fazer, por exemplo, um enema, porque estava 2 dias sem evacuar. Isso é fundamental e é relevante para os pacientes com neutropenia grave. E o que é neutropenia grave? Aquelas abaixo de 500 células por milímetro cúbico. E aqui, para vocês verem, uma úlcera aftosa 2, 3. Então, quanto mais intensa a neutropenia e mais tempo ela dura, mais essas lesões em cavidade oral elas aparecem. Isso dói, isso incomoda. Na avaliação laboratorial, obviamente, um hemograma completo, que vai caracterizar a neutropenia, bem como as outras situações. A hematoscopia ela é fundamental, muitas vezes o segredo do diagnóstico está nela. Então, tem uma neutropenia, você olhou a lâmina de sangue periférica, tem blasto, isso é uma leucemia aguda. Tem neutrófilo hipossegmentado, a gente discutiu na aula passada. Isso sugere mesplasia. Tem neutrófilo hipersegmentado, isso sugere deficiência de B12. E assim sucessivamente. Se você está suspeitando de que aquela neutropenia é constitucional do paciente, às vezes é importante a gente ter hemogramas seriados. Existe uma condição conhecida como neutropenia cíclica, que o paciente tem um distúrbio na produção hereditário, é uma deficiência, uma mutação no gene conhecida como elastase neutrofílica, e que o paciente faz cursos de neutropenia sintomática, porém de forma cíclica. Normalmente em ciclos de 21 a 28 dias, e que a gente só consegue detectar isso fazendo hemograma seriado. 1 a 2 vezes por semana por um período muito bom para você ver se faz uma curva. Então, o paciente que faz neutropenia cíclica é aquele paciente que, se você botar aqui o mínimo de neutrófilo aqui, 1.500, e eu botar aqui o 500, que é o grave, ele, num ciclo de 21 dias, ele começa normal, isso cai, baixa de 500, fica uns 2, 3, 4 dias e volta ao normal. Aí daqui a pouco ele faz isso,
E nesse período que está abaixo de 500, ele pode ter sintoma, como úlcera aftosa, febre, e você só vai caracterizar a ciclicidade do processo se, obviamente, você fizer hemograma seriado. Por outro lado, a neutropenia racial benigna é aquela neutropenia que está sempre abaixo de 1.500, mas nunca passa de 500. Então, o paciente fica ciclando, ele flutua os valores, mas ele não chega a fazer neutropenia grave. Às vezes vem um valor normal e ele fica aqui flutuando, mas ele não chega a fazer neutropenia grave. Então, às vezes, o hemograma seriado nos ajuda bastante a fazer essa definição. Se você suspeitar, né, de hiperesplenismo, ultrassom de abdômen, para ver se tem esplenomegalia, dosar B12, ácido fólico, para avaliar a possibilidade de anemia megaloblástica. Algumas condições e algumas infecções virais podem dar neutropenia, como, né, efeito direto viral, então HIV, hepatite C, hepatite B e sífilis. Pensando em condições de autoimunidade, um FAM e um fator reumatoide, e, às vezes, o diagnóstico de neutropenia autoimune é um diagnóstico de exclusão, porque você não tem ainda um exame adequado de anticorpo antineutrófico. Eu preciso pedir tudo isso? Não. Você vai fazer sua anamnese, seu exame físico, você vai pedir aquilo direcionado. Se sua anamnese está muito bem feita, você já palpou um baço, o cara é cirrótico, ele tem hipertensão portal, você vai pedir ultrassom de abdômen, não precisa estar pedindo FAM, gastar dinheiro à toa. Se ele está em agranulocitose, mas tem uma história de exposição clássica, uma daquelas drogas, né, você colheu já na anamnese aquilo ali, não tem porque você está fazendo exame desnecessário. Então, isso é o nosso arsenal terapêutico para neutropenia, aliás, propedêutico, desculpa, para neutropenia, mas que a gente vai fazer uso se necessário for. E, óbvio, o mielograma, sempre lembrar, né, a gente que em hematologia pode resolver as coisas segundo a filosofia de Harry Potter. Harry Potter, ele salva o mundo em 8 filmes e 7 livros, ele vai investigando, excluindo, ele vai investigando, ele tem tempo. Ou via Jack Bauer, que salva o mundo em 24 horas. Então, na presença de uma neutropenia grave, na suspeita de uma doença hematológica mais séria, como leucemia, aplasia de medula, né, o estudo da medula óssea, ele está indicado direto no mielograma, porém, em casos leves, ele pode não ser realizado. Tá? Aqui eu também peço desculpa pela digitação. Você pode ficar observando, se o paciente tem 1.100, 1.200 neutrófilo, infecta, etc., você pode ficar olhando. Naquelas situações de agranulocitose induzido por droga, muitas vezes isso é desnecessário. Se você tiver claramente a exposição à droga culpada, né, aí o tratamento inicialmente vai ser suspender a droga e ver a recuperação, mas, eventualmente, o mielograma pode nos dar uma ideia de expectativa de recuperação. Né? Se quando eu faço o mielograma, o que eu olho na medula é uma ausência completa dos precursores mieloides, a expectativa de recuperação é mais lenta do que quando eu olho uma parada de maturação. O que isso quer dizer, parada de maturação? Quando você vai na medula óssea, o que você vai enxergar é um monte de precursor branco, mas que não, né, aquele compartimento de reserva, na verdade, ele já foi usado, ele ainda não foi reposto, que o dano imune fez para ali. Então, você vai ver um monte de mielócito, de promielócito, né, eles estão se acumulando. Eu tenho célula branca ali, elas só não estão maturando. Então, quando eu tenho parada de maturação, a expectativa de recuperação é mais rápida, porque qualquer coisinha que você desreprima, ele amadurece, do que quando eu tenho uma ausência completa da série branca. Quer dizer, eu ainda tenho que esperar uma célula-tronco hematopoética proliferar e gerar, né, um precursor branco. Mas, em ambas as situações, isso é compatível com o diagnóstico de granulocitose, que para você dar o diagnóstico,
tem que estar menos de 200 neutrófilos. Normalmente, o paciente vai estar febril e com úlceras afetosas, e, classicamente, a história de estar usando uma daquelas drogas clássicas. E a biópsia de medula óssea, casos específicos. Um exemplo que sempre lembramos é se sua suspeita diagnóstica for a aplasia de medula, se a punção, por algum motivo, vier com material inadequado, e assim sucessivamente. E o tratamento vai depender da causa. Sempre trata-se a causa de base, quando ela existir, ou tenta-se tratar. No caso de agranulocitose, suspender qualquer medicação suspeita é o principal tratamento. Então, você está lá, fez a história, e se você não se ligou que uma medicação que o paciente está tomando pode estar causando a granulocitose e não suspendeu, você pode fazer o que você quiser, né? Aquilo que está estimulando o sistema imunológico do paciente persiste. Então, eu tive um caso, por exemplo, que eu fui dar um parecer uma vez no hospital, de uma senhora que entrou na UTI com febre, 200 neutrófilos, 250, e eu estava no 5º dia de internação, foi quando chamaram, e quando você ia colher a história, ela tinha hipertiroidismo e ninguém tinha suspenso, né, o tapazol, que é o metimazol que ela estava fazendo. Então, na verdade, a primeira coisa é você suspender essas drogas bem associadas, como olanzapina, dapsona, antitireoidiano, cloranfenicol, eventualmente anti-inflamatório não esteroidal e ticlopidina, sempre lembrando que às vezes essas drogas são usadas para uma coisa mais séria. Então, na suspensão, já pensar na substituta, já entrar em contato com o médico assistente do paciente ou com a especialidade médica. Então, tá, vou suspender o antitireoidiano do doente, vou fazer o quê? Deixo quieto? Entro com Lugol ou com iodeto de potássio para bloquear a tireoide? Faço só propanolol? Então, é importante lembrar disso, né? Suspender a droga, mas também, se for uma droga de fundamental importância, vir com um tratamento alternativo. Antibioterapia Cifebre, essa foi uma das aulas que eu tive mais erro de digitação da história, né? Cifebre. E lembrar, neutropenia febril, isso é uma urgência. E para a boca, de longe, aquilo só vai melhorar de verdade quando o paciente recupera o neutrófilo e começa a cicatrizar. Mas a parceria e o tratamento multidisciplinar com o odontólogo é fundamental, tanto porque os odontólogos vão fazer a limpeza da cavidade oral, quanto eles vão prescrever soluções para mucosite, que são diversas formulações que tem entre corticoide, analgésico, soro e etc. na sua composição, mas principalmente se no seu serviço, e aí nos serviços oncológicos em geral se acha, né, o odontólogo ele faz a terapia de laser, de luz, eu chamo laser terapia, mas às vezes é laser, às vezes é LED, né, e isso não só melhora a cicatrização, como tem um efeito analgésico. Então, isso aqui faz uma diferença gritante na vida de um paciente com a granulocitose mucosite, que o tirador ele consegue comer. E a dor às vezes o paciente tem dor até de respirar. E quando a mucosite é muito intensa, pode até ter obstrução da via aérea, causando um estridor. Então, a parte do tratamento odontológico ele é fundamental. E podemos considerar o uso de corticosteroides se houver uma suspeita de um fenômeno de autoimmunidade, e uma arma terapêutica que pode ser utilizada em situações de neutropenia mais grave, e que às vezes diminui o tempo dessa neutropenia. E quando geralmente a gente tem acesso, a gente faz, é o uso do fator de crescimento de colônia de granulócito, o GCSF. O nome da molécula é filgrastina. Em geral, se faz uma dose de um frasco por dia. O frasco tem 300 microgramas, isso é subcutâneo. Isso vai lá na medula óssea e vai estimular a célula tronco hematopoética a entrar em maturação granulopoética. E, assim, isso pode ser um diferencial muito grande, principalmente naquelas situações que tem perspectiva de recuperação.
como a granulocitose e neutropenia secundária à quimioterapia. Quando não se pode fazer? Quando se suspeita de que a doença de base, ou seja, o paciente está neutropênico porque ele está com uma leucemia aguda. Então, quando a neutropenia for um sintoma de uma leucemia, se você der o fator de crescimento de colônia de granulose, você vai estimular o clone maligno, que é o clone leucêmico, e aí pode despirocar de vez o quadro clínico do doente. Então, essa parte é para vocês lembrarem que isso aqui não é para ser feito em todo mundo. Provavelmente ele vai ser útil na maioria das pessoas, desde que você tenha uma certa tranquilidade que aquilo não é uma leucemia aguda. Então, nos casos de granulocitose, em geral, a gente... E aqui, outro erro aqui, ó, considerar. Nossa, eu estava louco quando digitei isso. Outra forma de você tratar a granulocitose. Você suspende a droga, vamos supor, o metimazol, inicia o antibiótico, faz o tratamento odontológico e você pode fazer a filgrastina. Neutropenia secundária à quimioterapia. Você, obviamente, o paciente já recebeu a quimioterapia, ou se estiver recebendo, você suspende, dá antibiótico ou não se precisar, faz o tratamento odontológico ou não se precisar e, na prática, pode dar o granuloquine. Para outras condições também. Né? Quando não pode dar o granuloquine? Na suspeita de leucemia aguda, ou sabendo que é uma leucemia aguda, porque aí você pode estimular o clone leucêmico, e, obviamente, naquelas situações como deficiência de vitamina, que se você der a vitamina rapidamente, o paciente responde. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Então, eu queria lembrá-los que quando vocês estiverem assistindo essa aula, será 13 de maio, já vai ser mais de 10 horas. Então, todos os vídeos do FPB pela Vida já vão estar andando. E aí, saiu pelo contrário, não sei porquê. Lembre-se que uma doação salva 4 vidas e vocês, nessa campanha, vão fazer uma diferença muito grande. Eu hoje estive no Hemocentro, pela manhã, doei sangue, e a sensação que a gente tem é uma sensação, assim, fenomenal, mas, principalmente, a alegria que eu vi dos funcionários do Hemocentro de hoje, que foi numa campanha, ter garantido o estoque mínimo que eles precisam por dia não tem preço. Então, para vocês que estão assistindo essa aula, parabéns pelos 4 vídeos que, ao mesmo tempo, estão sendo apresentados no nosso canal. E até mais.